Aí galera, beleza? Vamos para a nossa devocional de hoje, 1 Samuel, pegue sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 27, 28 e 29. Gente, capítulo 28, olha a minha cara. Bagulho é louco, mano, bagulho é louco. Lembrando que aqui nós só estamos compartilhando algumas das muitas verdades que estes textos bíblicos nos trazem. Não temos a pretensão nenhuma de esgotar, é simplesmente para compartilhar, para nós termos aqui um momento devocional. E eu tive que fazer, irmãos, essa parada aqui de Saul conversar com Samuel depois de morto, de uma necromante, uma espírita trazer Samuel. Eu tinha que esgotar esse assunto, não tinha jeito. Esse vídeo vai demorar um pouquinho mais, tenha paciência, mas você não vai se arrepender. Olha, eu fiz até algumas anotações aqui para mim não esquecer. Eu tenho pelo menos aqui uns 9 motivos para dizer para você que esse Samuel aqui não é o Samuel da Bíblia. Não é o Samuel da Bíblia. Esse espírito que se apresentou aqui não é o Samuel da Bíblia. Então o que nós vamos fazer? Eu vou ler aqui esse trecho aqui, depois nós vamos, tá bom? Nós vamos trocando a ideia aqui em cima desse texto aqui, ó. Lá no 28, capítulo 4 começa: os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhes respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim e nem por profetas. Então Saul disse aos seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e acompanhou os 2 homens e foi à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor. Olha que hipocrisia. Um homem caído, ímpio, desviado, jurar pelo nome do Senhor. Tá achando que é Deus esse cara. Esse cara já tá nervoso já. Fica nervoso. Esse cara tá achando que é Deus. Tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Quem é esse cretino para dizer que nenhum mal vai acontecer a essa mulher? Se continuar nessa pegada que ela estava, que se ela continuou, aliás, na pegada que ela estava, o lugar dela é o inferno, é abominação. Isso aqui é abominação para Deus. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus com letra minúscula subindo da terra, ou seja, de baixo para cima, disse a mulher. Qual a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto no manto, respondeu ela. Saul, preste atenção, Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Saul. Então, a partir daqui, presta atenção, a partir daqui é um diálogo registrado, sabe? Não com Samuel de verdade, mas com o Samuel do Espiritismo, tá? Então, o Samuel do Espiritismo aqui perguntou a Saul: por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não responde por meio dos profetas, nem por sonhos. Presta atenção, se Deus não respondeu por meio de profeta, quem era Samuel? Samuel não era profeta? Então como é que Samuel ia desobedecer a Deus e responder? Olha que loucura. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Profeta nem por sonhos, por isso chamei o Senhor, para que me diga o que fazer. O Samuel aqui, porém, disse: por que me consultar? Se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo, o Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou das suas mãos o reino e os entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Você pode estar se perguntando, como é que ele sabia de todos esses detalhes? Eu vou dizer para você. Se tem alguém que sabe mais da sua vida do que você, o primeiro é Deus.
O segundo é Satanás e os demônios, porque eles estão rodeando a terra, como disse o livro de Jó, há muito tempo. Há muito tempo. Então ele tem aqui uma verdadeira organização que sabe todos os detalhes da sua vida, da minha vida, da vida de qualquer um. Mas Deus sabe o que está dentro de nós, Ele sabe o que está fora. Então esse relato aqui é um relato satânico, tá? É um relato satânico isso aqui. Além disso, o Senhor entregará você ao exército de Israel, aliás, entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Ponto. Até aqui. Bom, eu vou enumerar para você aqui pelo menos 9 pontos que prova que esse Samuel aqui não é o Samuel que nós conhecemos da Bíblia. Eu fiz algumas anotações, então vou estar olhando aqui, tá? Algumas anotações. Em primeiro lugar, é que Deus e a Bíblia não são contraditórios. Não são. Deus, lá em Levítico 19:31, ele condenou a consulta da necromancia, a consulta de espíritos, e punível com a morte. Era punível com a morte. E a Bíblia também registra que os mortos não têm diálogo com os vivos. Está lá em 2 Samuel 12:23, quando morre o filho de Davi, que ele teve com a Batseba, ele diz: olha, um dia eu irei me encontrar com ele, mas ele não virá se encontrar comigo. E também tem o texto de Lucas 19:31, capítulo 16, verso 19:31, quando Jesus relata a história do Lázaro e do rico. Quando o rico, aliás, pede para que mande um dos mortos falar com seus irmãos para que eles não caíssem ali. E o pai Abraão responde o quê? Não pode, não vai rolar. Eles têm a lei e eles têm os profetas. Se ele não ouvir eles, não vai ser os mortos que eles vão ouvir. Ao homem é dado morrer uma vez só e após isso o juízo. Acabou. Primeiro ponto. Segundo ponto. No capítulo 12, nós vimos ali que Samuel se despede do povo e ele fala: olha, eu não pequei contra vocês. E o povo testifica que ele não pecou. Agora eu pergunto para vocês, você acha que Samuel, que foi fiel a Deus durante a vida, ele iria desobedecer a Deus depois da morte? Olha, no capítulo 15, verso 34, Samuel se separou de Saul por causa da desobediência. Deus havia rejeitado Samuel. Aliás, havia rejeitado Saul. Deus rejeitou Saul e disse para Samuel: não se lamente por ele, porque eu o rejeitei. E no capítulo 15, verso 34, Samuel nunca mais viu Saul enquanto esteve vivo. Ou seja, Samuel não procurou mais Saul. Samuel não conversou mais com Saul. Então você acha que Samuel, em vida, respeitou a ordem de Deus e em morte iria desobedecer? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E outra, não há uma mudança de situação. Não existe mudança. Quem morreu santo vai ficar santo. E quem morreu ímpio vai continuar ímpio. Samuel morreu santo, não teve pecado, ele descansava no Senhor, não tinha como ele se tornar um ímpio, mesmo porque Apocalipse 14:13 diz assim, ó: felizes os mortos que morreram no Senhor, porque eles descansarão das suas fadigas e suas obras o acompanharão. Então aqui é uma prova mais do que evidente que não era esse Samuel aqui que conversou com Saul, não é o Samuel do Espiritismo, não é o Samuel que nós conhecemos. Outra coisa, no verso 28:5 está registrado que Deus não respondeu Saul. Está dizendo aqui, ó: eu consultei e ele não respondeu nem por sonho, nem pelo urim e nem por profeta. O que era Samuel? Samuel não era um profeta? Ora, se ele era um profeta, ele também não iria responder. Não tem como. Deus não respondeu para o profeta e aqui vinha um profeta para responder. Agora em 1 Crônicas 10:13, preste atenção o que diz a palavra de Deus. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não obedeceu aos mandamentos do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso, o Senhor o matou e entregou o reino a Davi. Ele recebeu a pena de morte, porque ele consultou uma necromante, porque ele foi infiel, blasfemo, um homem apóstata. Não se tem notícia de arrependimento de Saul. Então aqui fica mais uma evidência de que aquele não era Samuel, tá? Porque Deus não iria permitir que Samuel saísse
lá do céu, de onde ele estava, descansando, para vir responder um cara que Deus não fez questão de responder. Tá? Essa é mais uma evidência. A necromante, lá no verso 11, ela diz assim, no verso 11, de quem é o espírito a quem devo subir? Samuel não estava no Sheol, Samuel não estava no inferno, ou seja, só sobe quem desceu. Samuel subiu, ele tinha que descer. Então aqui nós temos mais uma evidência de que não era Samuel, porque Samuel já estava descansando nos braços do Pai, conforme Lucas 16, eu acabei de citar lá em cima, e porque Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Agora o Samuel do Espiritismo, esse Samuel, esse espírito maligno que estava aqui, que se disfarçou de Samuel, que se fez parecer para que enganasse aquelas pessoas, como diz a palavra de Deus, que Satanás se disfarça até de anjo de luz para enganar as pessoas, esse tinha que subir realmente, porque esse aqui está no inferno, esse aqui estava lá no Sheol, tá? A quinta evidência aqui, no capítulo 28, 14, a necromante diz que viu, olha aqui, ó, vejo um Deus minúsculo subindo da terra. Qual a aparência dele? Perguntou Saul. Um ancião envolto no manto. Presta atenção, Samuel era uma figura carimbada. Samuel era aquela figurinha que todo mundo tinha, todo mundo sabia, todo mundo via quem que ele era. Ele chegava numa cidade e as pessoas tremiam, perguntavam se ele estava vindo em paz ou não, porque ele era um homem muito temido, ele era um juiz, profeta de Deus, um homem respeitado, ungiu 2 reis. Ele não era qualquer um. E essa mulher aqui diz que viu um ancião envolto no manto. Respondeu ela, e Saul, um homem caído, apóstata, enfraquecido. Ele estava debilitado fisicamente, moralmente, espiritualmente. Fazia um dia que ele não comia, suscetível a todo tipo de influência. Ele entendeu que era Samuel e se curvou diante dele. Começa por aqui. A partir desse versículo aqui, o que nós vemos é um diálogo entre o Samuel do Espiritismo e Saul. Outra coisa, essa aqui é top demais, Deuteronômio 18, 22 diz que quando a profecia não se cumpre, não é de Deus, E o que esse cara disse aqui, ó? Além disso, o Senhor entregou você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. Bom, primeiro lugar, até anotei aqui para não esquecer. Primeiro lugar, olha só, nem Saul e nem o exército israelita caiu no dia seguinte. Porque ele fala amanhã, ele não fala amanhã no sentido de amanhã qualquer dia, não, amanhã, um dia depois de hoje. Então, se amanhã é um dia depois de hoje, teria que ter caído no dia seguinte, tá? Sabe quantos dias demorou para o exército ser derrotado e Saul morrer? Demorou 16 dias. Então já começa aqui, isso aqui não é de Deus, não tem comprovação. Segundo, tá? Fala aqui que os seus filhos estarão aqui comigo. Saul teve 6 filhos. Quem morreu? Está aqui, ó, no capítulo 31, no verso 2. Quem morreu? Jonatas, Abinadab e Malquizua. Esses 3 morreram. Quem não morreu? Isbosete, Armone e Mefibosete. Existe 2, tá? Um filho de Jonatas e um filho de Saul. Tá? Então 3 filhos não morreram. Então já errou aqui também na quantidade. É um profetinha muito furado, sem vergonha. Esse profetinha aqui. Tá? Terceiro, errou também para o lugar, eu anotei aqui para não esquecer, falou assim que ele morreria pelas mãos dos filisteus. Saul não morreu pelas mãos dos filisteus, ele se matou, ele foi lá e cometeu suicídio, pulou em cima da espada para não cair nas mãos dos filisteus. E aí o menino que estava com ele, que ele pediu para matar, o menino não teve coragem, mas ele morreu por suicídio e não nas mãos dos filisteus. Errou também, mais um erro feio. E segundo, ele errou, agora ele acertou. A terceira ele acertou, porque ele falou assim, você estará comigo, amanhã você estará comigo. Errou no dia, mas acertou que estaria com ele. Por quê? Porque o verdadeiro Samuel, ele estava no céu, e um homem pecador não entra no céu, e nós sabemos disso. No entanto, esse espírito maligno, coisa de Satanás, consulta do inferno, ele estava no Sheol. E como nós não temos notícia de que Saul teve arrependimento verdadeiro, e ainda pelo fato de ter cometido o suicídio nas condições que ele cometeu, preste atenção, nas condições que ele cometeu, totalmente perdido, sem arrependimento algum, obviamente que ele foi para o Sheol junto com esse sujeito aqui. Outra coisa,
essa aqui é top, é revelação divina. Eu fui pesquisar esse negócio aqui, é muito louco. Olha só, Samuel, quando Saul fala para ele que os filisteus estavam em guerra, que Deus havia abandonado, Samuel disse. Esse disse aqui, no hebraico, tem o significado de ventríloco. Compreendeu? Não era Samuel, era Satanás, era um demônio ventríloco, falando como se fosse Samuel, usando a figura de Samuel, falando como ventríloco, como se Samuel estivesse falando, quando não era Samuel, porque o bonequinho está aqui, ó, mas quem está falando sou eu. Aqui está o bonequinho, quem está falando sou eu. Aqui quem estava falando era um demônio, era Satanás, enganando um homem que já estava apóstata, suscetível a todo tipo de influência. Gente, demais da conta, bom demais. Espero que você aprecie. Desculpe o vídeo, não tinha como deixar passar batido, porque muitas dúvidas podem ter surgido. E eu quero deixar bem claro para você, que o celular está até caindo aqui, ó. Eu quero deixar bem claro para você, na Bíblia não há contradição. A Bíblia é inerrante, ela é verdadeira, ela é pura, ela é concreta e ela se autoexplica. É só a gente pesquisar que a gente vai conseguir. Deus abençoe você, espero que você curta esse vídeo, distribui, espalha para os nossos amigos da igreja, para os nossos irmãos, compartilhe com seus colegas. Olha, faça bom proveito. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.